Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos iniciando agora a nossa quarta aula referente à terceira unidade de ensino. Na aula de hoje, nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 8. Estudaremos nessa aula sobre os quadriláteros. Para essa aula, vocês vão precisar do caderno, lápis, caneta, do livro didático e também de uma régua. Peguem o material e vamos à aula. Peguem o livro de vocês na página 240. Vamos acompanhar a leitura. Pegue o marca-texto, que à medida que eu solicitar, vocês vão grifando algumas frases, tá? Onde tem quadriláteros, eu vou começar a ler. Quadrilátero é uma curva fechada simples. Gente, na verdade, vocês vão apagar essa palavra curva, tá? É um erro do livro. Quadrilátero é uma figura fechada simples. Não é curva. Lembrando que para ser um polígono não pode ter curva, tem que ser formado por segmento de reta. Então o livro trouxe uma definição errônea que vocês vão cortar a palavra curva. Então, quadrilátero é uma figura fechada simples, formada pela união de 4 segmentos consecutivos, de modo que 2 desses segmentos sejam não colineares. Os quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados e 4 ângulos. Então, essas duas frases que eu falei, daqui de quadrilátero até 4 lados e 4 ângulos, vocês vão grifar, tá? Existem vários tipos de quadrilátero. Então, é aqui que eu vou começar a falar sobre esses quadriláteros. Então, vamos entender. O que é um quadrilátero? É um polígono formado por segmentos de reta fechado. Ele tem 4 segmentos, tem 4 vértices, tem 4 ângulos, tá? E eles vão ser classificados de acordo com a posição desses segmentos. Então, existe, aí logo na página 240 está falando, quadrilátero que não possui lados paralelos. Eu coloquei um exemplo aqui no quadro que está aí, eu fiz aqui no quadro, olha. Esses quadriláteros, eles não têm lados, não têm segmentos que sejam paralelos. Lembrando, segmentos paralelos são segmentos que não se tocam. Os segmentos que não se tocam, além disso, eles precisam ter a mesma distância uma da outra. Lembrando que segmento é parte de uma reta, tá? E se eu fizer o prolongamento dessas retas, elas também não podem encontrar-se. Então, eu desenhei aqui um quadrilátero com 4 lados, 4 ângulos, 4 vértices, tá? Formado por segmentos de reta, não pode ter curva. E esses lados deles, eles não são nenhum desses lados paralelos. Então, nós vamos observar 2 a 2. Observe esse lado aqui de baixo e esse aqui. Então, eles aqui aparentemente não se tocam, né? Mas eles não são paralelos. Porque se eu fizer a prolongação aqui, vocês podem fazer isso aí no livro, tá? Se eu fizer a prolongação dessa reta e fizer a prolongação dessa reta aqui, aqui embaixo, essas duas retas, elas vão se encontrar. Então, vai ter um determinado momento que essas duas retas, elas se tocam. Logo, essa reta aqui de cima e essa aqui, elas não são paralelas. Além disso, essa daqui e essa aqui também não são. Por quê? Se eu fizer o prolongamento dessa e prolongar essa aqui, elas vão se encontrar aqui em cima. Professora, sempre eu vou ter que fazer o prolongamento para saber se são paralelas? Não. É só você olhar se elas duas têm a mesma distância uma da outra. Então, eu vou apagar esse prolongamento para ficar melhor na nossa visualização. Olha. Tome como referência esse segmento e esse aqui. Olha a distância que esse segmento tem aqui, um do outro. Tem essa distância. Agora, observe aqui no outro ponto dele. Tem daqui para aqui. É a mesma distância? Não. A gente percebe que aqui eles estão mais próximos e aqui mais distantes. Quando isso ocorre, esses 2 segmentos não são paralelos. Então, a mesma coisa vai ocorrer para os outros 2 segmentos que estão na vertical. Então, esse segmento aqui e esse. Daqui para aqui ele tem uma distância, essa. E daqui para aqui, no fim do segmento, pegue sempre no começo e no fim. Olha a distância. Essa daqui é menor do que essa. Significa que esse segmento e esse
são paralelos, tá? Então, vamos ver quais são aqui os elementos desses quadriláteros. Então, nós temos os vértices, né? Que são os pontos. Nesse quadrilátero aqui, tem os pontos A, B, C e D. Então, os meus vértices são os pontos A, B, C e o ponto D. Temos também os lados, é igual ao triângulo, tá? O quadrilátero tem 4 lados. Então, eu vou ter esse lado aqui, ó, esse segmento, que eu chamo de AB, né? É a junção dos pontos com o tracinho em cima. Tem esse outro segmento aqui, que é o BC. Tem esse segmento aqui de baixo, ó, a base, que é o CD. E tem esse outro segmento aqui, que é o AD. Então, eu tenho 4 segmentos. AB. Sempre o segmento eu vou fazer pela junção dos pontos. AB, BC, CD e AD. Ou DA. AD. Tá? Eu tenho aqui os 4 segmentos. Temos também os ângulos. Então, em cada vértice eu tenho um ângulo. Se eu tenho esse vértice aqui eu vou ter um ângulo. Aqui outro vértice, outro ângulo. Um vértice aqui, um ângulo. Vértice aqui, ângulo também. Então, para cada um desses vértices, eu vou ter um ângulo. Como é que eu vou dar a denotação desses ângulos? Lembrando que eu tenho que pegar os pontos dos segmentos, sendo que o vértice é o do meio. Então, nesse ângulo aqui, eu tenho esse ponto D, ó, esse ponto C e o ponto B. Então, eu vou juntar eles. É o D, C, B. Sendo que o C fica no meio e ele vem um chapeuzinho, porque ele é o vértice. Aqui eu vou colocar de preto. Esse ângulo aqui. Para esse ângulo, eu estou juntando esse ponto, esse e esse. Então, aqui é o A, B, C, com um chapeuzinho no B. Nesse outro aqui, nesse aqui, eu estou juntando esse ponto com esse ponto e depois eu ligo esse ponto com esse. Então, eu tenho o D, A, B e um chapeuzinho no A. E, por fim, esse aqui, que eu estou ligando o ponto C ao ponto D e depois o D ao A. Então, eu tenho o ponto C, D, A. Um chapeuzinho no D. Tenho aqui agora esses 4 ângulos. Então, aqui, ângulos, eu tenho o ângulo ABC, tenho o ângulo DCB, tenho o ângulo CDA e o ângulo DAB. Certo? Agora, na página 241, vocês vão pegar o livro e nós vamos ver outras definições. Então, existem os quadriláteros que não têm lados que sejam paralelos e aí em cima, na parte de cima, tem assim, quadriláteros que possuem apenas um lado de paralelos, que são chamados trapézios, e outros quadriláteros que têm 2 pares de lados paralelos, são chamados paralelogramos. Nós vamos estudar esses quadriláteros, esses conjuntos separadamente. Vamos iniciar pelos trapézios. Então, tem aí, trapézios. Vocês vão grifar a primeira frase. Possui apenas um par de lados paralelos. Então, nos trapézios, um par de lados vão ser paralelos, os outros 2 não. Esse par de lados paralelos são chamados base. Então, vai ser o segmento que está por baixo e o segmento de cima, eles vão ser paralelos. Os outros 2 segmentos, eles não serão. Então, quando isso ocorrer, nós temos esse quadrilátero, ele vai ser chamado de trapézio, tá? E eles vão ser, então aí tem bem um exemplo, que é esse aqui, ó. Eu trouxe para vocês. Tem esse exemplo para vocês aí, que está de amarelo, do trapézio. E nós vemos que essa parte de baixo e essa parte aqui de cima, elas são paralelas. O que significa que se eu fizer o prolongamento, em nenhum momento eles vão se tocar. Além disso, daqui para aqui, tem a mesma distância dessa ponta até aqui embaixo. Então, esse lado e esse são paralelos. Já esses 2 não são. Observe que eles estão afunilando. Então, se eu fizer o prolongamento, em algum momento aqui em cima, eles vão se encontrar, tá? Então, se isso ocorre, esses lados não são paralelos. Então, esse lado e esse não
não são. Portanto, em um trapézio, ele vai ter apenas um par de lado paralelo, que são as bases. É esse de cima e esse aqui. Por que são chamados de base? Porque se eu inverter, não tem problema, esse aqui também é a base, tá? Então, esses dois são chamados de base. E os outros dois são os lados que não são paralelos. Então, esses trapézios, eles vão ser classificados de 3 formas. Eu trouxe os 3 aqui e nós vamos ver a classificação deles. Vamos observar esse primeiro trapézio que eu coloquei aqui. Então, ele tem os 4 pontos, tá? Ponto A, B, C, D. 4 segmentos. O segmento AD, AB, BC e CD. 4 segmentos. Se quando observamos, o que é que define esse trapézio, esse quadrilátero como trapézio? 2 segmentos são paralelos. Então, esse aqui, esse segmento CD, é paralelo a B. Ou seja, eu posso fazer o prolongamento dessas duas retas, elas nunca vão se encontrar. Já o segmento AD e o segmento BC não são paralelos. Porque se eu fizer o prolongamento desse e fizer o prolongamento desse, aqui em cima eles vão se encontrar, né? Então, aqui, AB é paralelo a CD. Um dos pares são paralelos. Esses lados que são paralelos são chamados de base. Tá? Então, nós vamos ter em um trapézio esses elementos. A base nós chamamos base maior e base menor. Base maior é, obviamente, aquela que tem o maior comprimento. Então, aqui é a base maior. Já a base menor vai ser o segmento de menor comprimento. Então, a B é a base menor, tá? Então, a base maior aqui é o CD e aqui é o AB, tá? Base maior, base menor. Temos os lados, os segmentos e aqui também vão ter os ângulos. Então, observe que aqui eu tenho um ângulo, aqui outro, aqui um ângulo e aqui outro. Eu tenho aqui, nesse trapézio, 2 ângulos que são retos, tá? Então, um dos lados com as minhas bases formam ângulos que são retos. Quando isso acontece? Quando eu tenho ângulos retos em um trapézio, esse trapézio vai ser chamado trapézio retângulo. Retângulo, porque possui ângulos que são retos. Vamos ver agora um outro quadrilátero. Esse aqui. Então, vamos novamente definir. Então, eu tenho aqui os pontos, né? Ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, tá? Aí eu tenho aqui esse lado, AD, AB, o BC e o CD. 4 lados. Sendo que o lado AB está paralelo ao lado CD. Então, se esses 2 lados são paralelos, é trapézio. Esses 2 não são. Novamente, se eu prolongar eles vão se encontrar aqui em cima. Além disso, aí eu tenho, né, a base maior. Minha base maior aqui também é o CD, tá? E a base menor aqui é o AB. Então, eu tenho 2 bases. Base maior, base menor. Todo trapézio eu vou ter uma base maior e uma base menor. Base maior, base menor. E os lados que não são paralelos. Aqui, nessa definição, eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem desse trapézio aqui com as medidas, tá? Então, tá aqui o trapézio. Nesse trapézio, ele tem a base menor é 15 centímetros, a base maior tem 33 centímetros e esses meus 2 lados que não são paralelos, os 2 medem 19 centímetros. Então,
esse trapézio, que os dois lados que não são paralelos, tá? Esse e esse, tiverem a mesma medida, quando os lados que não são paralelos tiverem a mesma medida, esse trapézio ele vai ser chamado de trapézio isósceles. O que é um trapézio isósceles? É um trapézio que os lados que não são paralelos, esse e esse, não são paralelos. Os que são paralelos são as bases, tá? Os que não são paralelos possuem a mesma medida. Nesse caso aqui, esse lado mede 19 centímetros, esse também mede 19 centímetros. Aqui tem 33 centímetros e aqui tem 15 centímetros. Então, veja, esses dois lados não paralelos têm o mesmo valor, o mesmo comprimento. Então, esse trapézio é chamado de trapézio porque tem um par de lados paralelos, tá? Trapézio isósceles. Trapézio isósceles. Porque os dois lados que não são paralelos têm a mesma medida. E para finalizar os trapézios, eu vou mostrar aqui esse último exemplo. Então, aqui, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Tem o lado AD, AB, BC e CD. Nesse caso aqui, aí nós vamos ter novamente base e base. A base maior e base menor, elas duas são paralelas. Esses lados não são. Se eu fizer o prolongamento, eles vão se encontrar. Então, eu tenho a base maior, que é a base AB, e eu tenho a base menor, que é a base CD. Nesse caso, esse trapézio, ele não tem... Ah, esqueci de dizer, esses ângulos aqui não são retos, tá? Aqui, todos esses ângulos são diferentes de 90. Já aqui também, eu não tenho nenhum ângulo que seja reto. Se eu tiver algum ângulo reto, esse trapézio vai ser chamado de trapézio retângulo. Além disso, essas medidas são diferentes. Os lados que não são paralelos possuem medidas diferentes. Então, esse trapézio aqui, ele tem medida 11, 18, 33 e 24. Os lados que não são paralelos, esse e esse, têm medidas diferentes. Aqui é 24, esse lado. Esse é 18. Então, quando isso ocorre, quando as medidas dos lados que não são paralelos são diferentes, nesse caso aqui 24 centímetros e aqui 18, esses dois lados não têm a mesma medida, esse trapézio é chamado de trapézio escaleno. Retomando os conceitos, trapézio, eles vão ter um lado de par paralelos. Esses lados são chamados de base. O que tiver o maior comprimento, base maior. O que tem o menor comprimento, base menor. Então, se quando eu pego esse trapézio, o meu lado, que não é paralelo, né? Esse lado forma ângulos retos. Aqui eu tenho dois ângulos retos. Esse trapézio é chamado de trapézio retângulo. Se quando eu pegar um trapézio ele não tiver ângulo reto e os lados que não são paralelos, os meus dois lados tiverem a mesma medida, esse trapézio vai ser chamado isósceles. Quando eu pegar um trapézio que não tem ângulo reto e que os meus lados que não são paralelos têm medidas diferentes, aí esse trapézio é chamado de escaleno. Aí vocês vão pegar os livros na página 241 que nós vamos grifar essas definições. Então, onde tem trapézios, possui apenas um par de lado paralelo, vocês grifam. Ao lado tem assim, base menor, base maior, tá? A altura e os lados. Então, isso aqui você não precisa grifar, eu já falei sobre esses elementos. Aí tem os trapézios podem ser classificados em letra A, trapézio retângulo, possui dois ângulos retos, grifem isso. Na letra B, trapézio isósceles, possui dois lados não paralelos com medidas iguais, grife. Na próxima página, 242, em cima, trapézio escaleno, possui os dois lados não paralelos com medidas diferentes, grifem também. E agora nós vamos falar sobre os
paralelogramos, que também está na página 242. Então, nós vamos já definir. Vamos grifar essa definição. Os paralelogramos são quadriláteros que possuem dois pares de lados paralelos. Então, qual é a diferença entre o paralelogramo e os trapézios? É que nos trapézios, apenas um dos lados, apenas um par de lados vão ser paralelos. Então, apenas o de cima e o de baixo vão ser paralelos. Os dos lados não serão. Mas no paralelogramo, tanto o de cima quanto o de baixo são paralelos, quanto os dois do lado também vão ser paralelos. Então, eu vou ter, ao invés de um par de lados paralelos, dois pares de lados paralelos. Então, vou colocar o exemplo genérico, tá, de um paralelogramo. Então, aqui um paralelogramo. O que acontece? Eu tenho aqui esse segmento aqui de baixo e esse aqui. E esse segmento e esse, eles são paralelos. Vamos denotar aqui os pontos. Aqui é o ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Lado AD, lado AB, lado BC e lado CD. Então, quando eu comparo o lado de baixo com o lado de cima, essa base aqui embaixo, essa base aqui em cima, eu percebo que elas duas são paralelas, né? Então, um trapézio também tem isso. Esses dois são paralelos. Então, se eu fizer o prolongamento dessa e dessa aqui, elas não se encontram. Mas, além disso, não são só esses dois que são paralelos. Se eu pegar esse lado aqui, AD, e esse lado aqui, BC, eles também são paralelos. Vocês podem testar aí no livro, tem um desse, vocês fazem o prolongamento. Então, você pode fazer o prolongamento aqui dessa reta e o prolongamento dessa. Em nenhum momento eles vão se cruzar. Ou seja, AB é paralelo a CD e AD é paralelo a BC. Então, eu tenho dois pares. O AB é paralelo ao CD e AD é paralelo a BC. Esse lado é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Diferente dos trapézios, que nos lados não eram paralelos. Nesse aqui vão ser. Então, essa é uma forma genérica de um paralelogramo. Mas existem alguns paralelogramos que são especiais. Eu tenho esse paralelogramo aqui e nós conhecemos ele. Então, só de ver nós já sabemos. O nome desse paralelogramo aqui é o retângulo. Quando é que um paralelogramo é retângulo? Então, na página 242, tem na letra A, retângulo, possui 4 ângulos retos. Então, ele vai ter 4 ângulos que são retos. Então, aqui, ó, os 4 ângulos são retos. Esse paralelogramo é retângulo. Então, os lados têm que ser, esses lados têm que ser paralelos. Então, esse de baixo é paralelo ao de cima. Esse do lado é paralelo ao outro. E os 4 ângulos têm que ser 4 ângulos retos, ou seja, 4 ângulos de 90 graus. Quando isso ocorre, nós chamamos de retângulo. Temos também o losango, na letra B. Possui 4 lados congruentes. Então, observe aqui. Nesse losango, tem mais ou menos uma forma de pipa, tá? Aqui, ele vai ter os 4 lados com a mesma medida. Nesse exemplo aqui, todos os lados medem 20 centímetros. Então, em um losango, os 4 lados têm que ter a mesma medida. Então, qual a diferença entre o retângulo e o losango? O retângulo, ele tem que ter 4 ângulos retos. E no losango, os 4 lados têm que ter a mesma medida. Além disso, tá? No retângulo, eles não precisam que os 4 lados tenham a mesma medida. Mas esse lado aqui precisa ter a mesma medida desse. E esse tem que ter a mesma medida desse. Nesse exemplo aqui, esse tem 30 centímetros. Esse aqui tem 30 centímetros. Aqui tem 20 e aqui também tem 20 centímetros. Então, em um retângulo, os lados paralelos têm a mesma medida e os 4 ângulos são retos.
Então, para ser losango, os 4 lados têm que ter a mesma medida. E aqui nós temos o mais conhecido de todos, que é o quadrado. No quadrado, eu vou ter os 4 lados com a mesma medida. Os 4 lados têm a mesma medida, só que para ser quadrado, tem que ter 4 ângulos retos. Qual é a diferença de um quadrado para um losango? É que no losango os ângulos não são retos e o quadrado os ângulos são retos, tá? E ele vai ter as 4 medidas iguais. Qual é a diferença do quadrado para o retângulo? No retângulo, os lados têm a mesma medida, 2:2. Mas no quadrado, os 4 tem que ter a mesma medida. Então, o quadrado ele é o mais especial, porque um quadrado eu posso chamar de retângulo. Por que eu posso chamar o quadrado de retângulo? Porque ele tem 4 ângulos retos e esse lado de cima tem a mesma medida do de baixo. Esse do lado tem a medida desse. Então, esse quadrado eu posso chamar de retângulo. Mas um retângulo eu não posso chamar de quadrado. Porque apesar dele ter os 4 ângulos retos, as medidas não são iguais. Um quadrado eu posso chamar de losango, porque tem os 4 lados iguais, tá? Mas eu não posso chamar um losango de quadrado, porque para ser quadrado os 4 ângulos têm que ser retos e o losango não tem os 4 ângulos retos. Então, paralelogramo, 2 pares de lados paralelos. Se tiver os 4 ângulos retos, ele é retângulo. Se tiver os 4 lados iguais, é um losango. Se tiver os 4 lados iguais com os 4 ângulos retos, é um quadrado. Como atividade para o conteúdo dos quadriláteros, vocês vão responder os exercícios que estão nas páginas 243 e 244. Vão fazer das questões 36 até a 40. Bons estudos e até a próxima aula!